Então, por que as pessoas confundem essa situação de ser igreja ou estar na igreja? Porque o assunto não é simples, né? Porque isso não é ensinado com o cuidado que você deveria, porque é um zelo, algo mais profundo, e porque eu diria exatamente que a religiosidade ela é bastante complicado, né? Então, a religiosidade, ela às vezes pode ser do interesse de que isso não seja dito com todas as verdades que precisam ser ditas. Então, e qual que é o perigo das pessoas confundirem? É o perigo de ser um prisioneiro da sua condição religiosa. A confusão disso, as pessoas que não são bem tratadas na questão de como ser, a diferença do que é estar na igreja e ser igreja, elas podem não ser, não ter a segurança necessária para tomar decisões de sair da condição religiosa para ir para a condição de mais profundidade, que é o que é ser igreja. E aí elas se contentam apenas no estar na igreja. Né? Então, é isso que a gente está trazendo. Então, que lições nós podemos trazer desse texto, então, para os nossos dias, para o dia de hoje? Para quem chegou aqui agora, nós estamos trabalhando no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, de 1 a 10, a história do coxo, ou aleijado, que estava junto ao templo pedindo dinheiro, e o nosso tema é levanta e anda, indo além de um ser um pedinte do templo. Né? Então, quais são as características daqueles que são limitados à sua fé e têm corações paralisados na atualidade, né? São pessoas que precisam ser conduzidos por outros para o templo. Falta-lhes a real percepção da espiritualidade, da relação com Deus. Eles estão, às vezes, numa condição de vida que vem desde criança e repetem aquilo de maneira que elas vão porque outros levam. Às vezes, o outro que diz assim, ela mesmo se leva lá, mas não tem o sentido profundo do que é realmente estar lá, do que realmente faz lá. São outros que são entregues ao materialismo da vida moderna, pessoas que têm a sua limitação dentro de uma busca material ao invés do espiritual, né? E outras são aquelas que têm o ceticismo e excesso de sua autoconfiança. Ela é uma pessoa que ela se acha, então ela não tem que ouvir ninguém, ela quer ouvir ela mesma, ela se acha de uma forma assim que ela está presa dentro de si mesma. Ela é uma autoprisioneira, ela tem os seus conceitos e dali não abre mão e não ouve outras pessoas com a atenção que deveria, porque ela senta em cima da sua razão, né? Outras características dessas pessoas são aquelas pessoas que vão à igreja empurrado pela necessidade. Elas são pessoas que chegam-se a Deus por falta de alternativa, ela não tem mais saída. E é uma boa opção, tá? Não estou dizendo que isso é errado. O que eu estou dizendo é que, às vezes, isso se torna algo que é limitante, né? Torna algo que ela só consegue ver Deus como alguém para servi-la, e não para ser servido, não para ser... não vai à igreja para servir, e sim para ser servido. Outras pessoas que ela tem a descoberta dos limites humanos. Eu falo pessoas que descobrem o que o dinheiro não pode fazer, o que ele com seu poder não pode fazer, e aí elas vão procurar Deus nessas condições. Outras que o que significa nesse caso ficar à porta do templo? Isso significa não ter intimidade, não ter a penetração dentro do templo como verdade, no templo como lugar de adorar a Deus, está no templo como uma oportunidade de se relacionar com Deus, ela está lá porque sempre foi, e fica à porta e não consegue usufruir, ela está paralisada dentro de um limite do templo verdadeiro, ela está dentro de um templo físico, mas não entrou como, não se deu com ela como um templo, ela está dentro do limite, né? Dentro do limite da sua própria concepção, né? E às vezes daquilo que foi
desenhado na sua mente, tal qual aquele homem. Ele era levado todos os dias, ó, você fica aqui, aqui você pede dinheiro, aqui você faz isso, aqui você faz. À tarde a gente vem te buscar. Ou alguém ficava acompanhando ele, como é que, né? E também, muitas pessoas ficam à porta do templo, são aquelas pessoas que vão lá porque elas têm muita atividade. Tem gente que acha que servir a Deus é viver em atividade numa igreja e tal. A igreja precisa das pessoas, as pessoas são necessárias, mas as pessoas têm que ter consciência que aquilo lá é um ministério dentro do que é servir a Deus. E não é o fato de estar naquele movimento, trabalhando, só aquilo ali não ter a plenitude de participar verdadeiramente em Deus, né? Outras pessoas que vão ao templo apenas para pedir. E isso é uma cultura perniciosa da atualidade. As pessoas já falando sobre a oração, pessoas que vão lá eles vão lá para pedir para receber. E isso tem distorcido demais o que significa servir a Deus. Nós vamos ao templo, o culto, não é eu que vou lá para me sentir bem. Eu vou lá para adorar a Deus, para receber a palavra de Deus, e ao estar lá adorando a Deus, servindo a Deus, eu me sinto bem. Agora, eu vou lá porque eu estou malzinho, eu vou lá para a igreja. Já vai, sim, é melhor, mas esse não pode ser o objetivo. Eu vou na igreja hoje porque eu estou precisando receber uma benção. Não, se você não for lá para adorar a Deus, não estou dizendo que você fez de outra razão vai ser errado, mas você vai lá com o objetivo errado. Eu vou lá adorar a Deus, e adorando a Deus, ele vai falar no meu coração, eu vou sentir Deus na minha vida, e assim as coisas vão ser diferentes. Aí você se sente bem, você se sente tocado de Deus, e onde se processa toda essa condição de libertação de uma vida religiosa e de todos os limites, né? E templo é lugar de servir e ofertar, e não de pedir. Claro que a gente pode pedir lá. Não estou dizendo que não é isso, né? Me entenda bem. O objetivo principal de nós irmos ao templo é prestar o nosso culto, é servir, se dizer ao Senhor, eu quero te servir. É estar lá para servir ao Senhor e não para ser servido. Então, hoje, tem igrejas que são especialistas em trabalhar motivação, em trabalhar, são verdadeiros coaches espirituais, ou materiais, às vezes, e o que eles mais querem, o que eles mais fazem, é tratar o bem das pessoas para viver aqui nesse mundo. E esse não é o propósito. O propósito de Deus que Deus nos deu não é para que... Lá em João 3,16, o propósito de Jesus está bem claro, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para que... Aí está dizendo, esse é o propósito. Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, toda aquela igreja que prega com o propósito, uma vida boa aqui, sem pregar a vida eterna e sem dizer que se você não tomar cuidado com seus pecados, você não vai para lá, ela está trabalhando num propósito que não é o de Cristo. O propósito de Cristo está muito claro, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha uma vida eterna. Então, essa cultura é perniciosa. Outras pessoas não conhecem a Deus, estão limitadas às regras da sua religião. Aquele homem, levavam ele lá no templo, e ele só ia lá para cumprir aquela rotina dele. Ir lá, ficar sentado e receber as moedinhas, as moedonas, seja lá o que for, a caridade, o amor das pessoas, ser abençoado pelas pessoas, mas ele não sabia mais, ele não vivia mais do que aquilo ali. E tem muitas pessoas que estão limitadas a isso. Eles acham que servir a Deus é assim, ó, quando tem alguém doente, eu peço oração, eu vou lá, eu canto, se eu não cantar, eu fico tristinho, se eu não tocar, eu faço isso, se o meu conjunto não cantar, eu fico triste, se eu não tiver oportunidade de participar do culto, eu fico chateado, se o cargo que eu tenho não for, já fico triste, eu não vou na igreja que tiraram meu cargo, e tem muita gente com N motivos que não sabe exatamente por que estão na igreja, por que elas vão lá. Então, estão limitadas às regras, acostumado a uma vida religiosa desde a sua juventude, desde o seu tempo de criança. Sempre estiveram limitadas àquela religiosidade.
Outra situação que é perder tempo ao ir para a igreja é quando a pessoa põe a esperança naquilo que os homens podem fazer. Claro que nós temos que os homens são bênção diante de Deus, são instrumentos de Deus, mas quando a gente fala do mundo da vida espiritual, além do exercício ministerial que cada um tem, aonde nós estamos falando na questão de transformação de vida, de mudança de vida, além de ensinamentos, os homens têm suas limitações. E eu posso entender que os homens são feitos, são peças e bênçãos de Deus, como foi nesse caso, mas lá no verso 5 do capítulo 3, assim, o homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. E foi lá que Pedro e João disseram para ele, não, calma aí, de nós não temos ouro nem prata, mas nós temos algo melhor. Então, os homens que têm algo de Deus especial na sua vida, eles têm um pouco mais. Eles dizem, de mim eu não tenho, mas eu tenho algo que você não tem, muito mais do que você está pedindo. Então, quando nós nos limitamos a algo que os homens podem dar, nós somos decepcionados. Nós nos limitamos a um evangelho pregado de maneira limitada, a gente também é decepcionado. Mas quando a verdade é dita, e quando nós conhecemos a Deus de verdade, Deus nunca decepciona, porque nós entendemos que pela fé, Ele nos esclarece, Ele nos ensina, Ele nos edifica, Ele nos dirige e não deixa dúvidas. Se dentro do Evangelho a gente continua com dúvida, é porque alguma coisa a gente não aprendeu. É porque Deus, Ele é claro, com Deus as coisas são claras e reveladas. Né? Às vezes os homens criam muito para chegar num ponto que ele não conhece exatamente onde está a divisória, onde é o papel do homem e onde Deus só age. E Pedro e João deixaram bem claro para olha, peraí, essa questão de dinheiro eu posso fazer por você, mas nós temos algo aqui que não é de nós. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda, acaba com a tua prisão. Foi isso que ele fez. E o encontro com Deus liberta o homem da prisão, daquela prisão física, daquela limitação. E quando ele foi liberto, ele correu, a primeira coisa que ele foi, entrou porque ele estava ansioso. E é o que acontece com cada um de nós, quando nós temos a verdadeira libertação dessa limitação material, de tudo aquilo que a gente olha, porque hoje a gente está sendo treinado, educado a servir a um Deus que é eu repito aqui, um Deus garçom. Ó, vem aqui que eu te dou aquilo, vai buscar isso, me dá isso que eu te entrego isso. As pessoas dá isso para Deus que ele faz isso por você. E vem para cá que você recebe isso. Eu vou para receber. Não. A nossa cultura que nós temos e que para receber algo de Deus, nós precisamos estar sempre pedindo e confiando, tal. Essa é a cultura verdadeira. Mas eu quis dizer, aquela cultura, aquela preocupação que nós está incutindo de que você vai orar, a nossa oração é uma lista de supermercado que nós aprendemos a pedir. Né? Você passa para Deus, fica igual o filho chato que fica lá pedindo, quero isso, quero isso, quero isso, quero isso. Daí outro dia lá de novo, pega a mesma listinha, quero isso, quero isso, quero isso. Mas a Bíblia diz pedir, pedir, fala, calma, não é bem isso. Não é bem por aí. Né? Mas eu também fala, você pedir, a confiança em Deus que Ele te ouviu também é segurança para você. Eu prefiro dizer, Senhor, eu sei que o Senhor já me ouviu. Eu prefiro ter a confiança nele. E não é questão que isso seja errado, você pedir e ser insistente. Não. O que é errado é a sua oração ser só isso. Que eu já falei lá no início, só reforçando. Então, quando Deus liberta o homem da sua prisão física, ele traz a oportunidade de as pessoas conhecerem ele de verdade. Conhecer um Deus que aquele homem saiu, adentrou o templo, as pessoas que viram, mas esse aqui era aquele homem. Esse é aquele que estava pedindo lá, é aquele, olha o que aconteceu, e foram lá e de repente daqui a pouco estava todo mundo adorando a Deus, tanto é que os principais lá dos judeus que estavam vendo aquilo, falando, mas você não pode falar o nome de Jesus aqui e tal, mas ele falou, não puderam fazer nada contra Pedro e João, porque falou, o povo estava todo em alvoroço, porque eles conheciam o homem 40 anos ali, preso naquela situação. Levante e ande. Essa foi a palavra. Ande. Eu quero
dizer para você que conhecer a Deus é a libertação. Seja qual a condição que a gente fique, se às vezes tolhido pela nossa limitação religiosa, tolhido pela nossa condição de limitada como ser humano. Às vezes nós somos educados religiosamente e depois não temos a nossa dificuldade. Mas chega um momento que para nós recebemos a palavra de ordem, ande. E essa é a palavra de libertação. 40 anos de libertação física, aliás, de limitação física. Estava cumprindo exatamente a sua rotina de pedinte no templo, no lugar que era para ele estar, no lugar que lhe ensinaram, que era tudo que ele sempre fez a vida inteira. E de repente chega alguém e ele olha para eles e acha que era mais umas moedinhas. Mas ali estavam homens cheios do poder de Deus, cheios da autoridade do Espírito Santo. E com autoridade chegaram a ele e proclamaram a libertação. Falou, ande, saia dessa sua vida limitada. Seja liberto dessa tua vida, essa rotina que tem 40, não tem interesse quanto faz, mas seja liberto. E por que essa libertação? E aí eu queria chamar a sua atenção. Concluindo aqui. Servir a Deus expressa movimento, ação, atitude. E muitas vezes, você, dentro daquilo que você pode fazer, está limitado, está em dificuldade, está achando que aquele movimento que você faz é tudo que precisa fazer. Não, Deus está te dizendo hoje, ande, se mexa. Servir a Deus é ir além da rotininha, ir além do quadradinho que você está sempre acostumado, é se mexer. Vai na igreja, prega, volta para casa, vai na oração, volta, vai para lá, volta. Não, servir a Deus é mais. Olha, eu vou pegar 3 expressões aqui para nós encerrarmos, que mostra com clareza que servir a Deus não é para ninguém que fique estagnado, parado. A Bíblia diz assim, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Então é um ato de ir, de se levantar e acompanhar. Vinde a mim. É uma atitude de caminhar, de seguir, de sair. Outro trecho diz, se alguém quiser vir após mim, tome sua cruz e siga-me. Pegue sua cruz, se mexa e vem. Segue. Se levante, deixe ficar sentado aí no templo, deixe ficar dentro do templo, sai, siga, se mexa. E o do texto mais importante, que quando Jesus falou para os seus discípulos, a grande comissão, olha, falou assim, ide por todo mundo e pregue o evangelho, ide fazer discípulos, ide é um imperativo com um movimento. Você não vai, ou ir, quer dizer, você tem que sair de onde você está e ir para algum lugar. Então, eu não preciso ficar citando mais textos para mostrar que servir a Deus requer atitude e movimento. Quem está parado, quem está cumprindo a sua rotina, quem está vivendo nas beiradas dos templos, cuidando de tudo aquilo que tem que fazer dentro do templo lá, e olhando, eu queria que você olhasse os frutos, que fruto você tem dado. Que fruto que a sua vida tem dado para Deus? Será que você não está só esperando Deus como um garçom? Não, ele não é. Ele é um pai amado. Eu falo assim, Deus, ele nos carrega no colo como um pai de amor. Mas não carrega você nas costas. Eu falo que para o céu, nós temos que lutar todos os dias para ir para lá. Mas no inferno vai sem querer mesmo. Eu repito, para o céu tem que fazer esforço, para o inferno vai sem querer. Não adianta. Então, quando nós vemos quando nós entendemos que nós precisamos fazer um movimento e correr na direção do Senhor, na direção do propósito dele, na direção do que ele quer de nós
nós estamos entendendo. E eu quero hoje ter aqui, perguntar: você está disposto a mudar de status? Sair de um assentado à porta do templo, de um pedinte à borda do templo? Eu estou fazendo para mim essa questão também. Porque eu lembro que eu falei lá no começo, que de uma forma ou de outra, ou mais ou menos, em alguma área da nossa vida, nós precisamos de se movimentar, nós precisamos nos se mexer. É hora de mudar de status e pôr-se em movimento. Qual que é a libertação que você precisa? Em que área da sua vida? Onde é o milagre de Deus que você precisa? O que te prende? Esse homem era uma paralisia física, mas tem pessoas que é a profissão, tem pessoas que é o seu projeto de vida, tem pessoas que é o seu dinheiro, tem pessoas que é o seu cargo ministerial, tem pessoas que é o seu sonho de vida. Está preso. Mas Deus me colocou aqui hoje para dizer: levante e ande, em nome de Jesus. Levante. Essas palavras de ordem que eu li aqui: vinde, siga-me, ide, são ordem de movimento. Não é para quem fica sentado à beira do templo, se servindo do templo ou se servindo das coisas do templo, da sua religião, da sua religiosidade. Você quer Deus na sua vida agindo de forma especial? Caminhe na direção da vontade dele. E a principal coisa da vontade de Deus, que você não sabe qual é a vontade de Deus, sirva a ele e siga as suas leis. Essa é a principal. Sem essa, nenhuma outra faz sentido. Porque ele mandou seu filho na cruz para morrer, para nos resgatar, para que essa vontade dele fosse feita, fosse mudada na nossa vida e na vida de cada um. Então, se nós não nos dedicarmos a servir a Deus, a nos entregar a Ele, sabendo que o propósito dele é nos levar para o céu, mas nós temos que ter um empenho de fazer a vontade e servir, fazendo o que Ele quer e servir os seus mandamentos, não faz sentido. Onde você está preso? Qual é a sua prisão? As pessoas precisam... Quem está te arrastando para onde? Você está dependendo de pessoas para te levar para lá e para cá, na tua vida espiritual? Deus está despertando pessoas para fazer a sua vontade. Levante e ande em nome de Jesus.